O MXRF11 nunca esteve tão caro. Historicamente, o fundo imobiliário base 10 mais querido do Brasil está testando o seu maior preço e isso nos leva a uma grande questão. Ainda é um bom momento para comprar MXRF11? Ao examinar o MXRF11, P sobre VP dele está acima de 1. Basicamente, quando você compra um fundo imobiliário com P sobre VP acima de 1, é a mesma coisa quando você vai ali no mercado, compra aquelas coquinhas que na tampinha está escrito vale R$ 1. Quando você vai passar no caixa, a caixa te cobra R$ 1,50. Para você entender melhor, a coca, o valor da coca é R$ 1. Mas o preço é R$ 1,50, entendeu? É o preço que as pessoas estão dispostas a pagar por aquele item. O P sobre VP ele diz muito sobre o fundo. Então, quando as pessoas começam a pagar um pouquinho mais caro pelo fundo, quer dizer que muitas das vezes que é um bom fundo. E no caso do MXRF11, entra nessa fileira de bons fundos. O MXRF11, por mais que ele teve uma boa subida nos últimos meses, ele continua pagando bons dividendos, um pouquinho a mais de 1% ao mês. Isso é muito bom, até porque os dividendos é livre de imposto. E hoje você acha uma rentabilidade acima de 1% aí, livre, né? No teu bolso, é um ótimo investimento. Porém, tem as pessoas que falam, pô, o único controle que a gente tem sobre o investimento é o preço. Então você pagar caro em um investimento é meio que uma loucura. Ainda mais o fundo de papel, que ele não tem tanto potencial de valorização quanto o fundo de tijolo, porque ele não tem nada ali para se valorizar. Ele é uma dívida e essa dívida não tem como ela se valorizar. A dívida é aquilo e pronto. Então muitas pessoas optam por não comprar fundos de papéis com PVP acima de 1. E tem aquele outro grupo de pessoas que falam que o importante é você acumular cotas. Quanto mais cotas, mais dividendos, independente do valor do ativo. Então, para a gente começar nosso vídeo, já deixa aqui nos comentários se você é do time, né, o valor importa, ou se você é do time que acúmulo de cotas e mais dividendos no bolso. Deixa aqui nos comentários. Mas dito isso, vamos lá. Se você quer substituir o MXRF11 na sua carteira ou adicionar mais um fundo base 10 aí na sua carteira, eu trouxe diversos fundos imobiliários que estão com bom valor de entrada ou que estão pagando mais dividendos que o MXRF11. Aqui no caso, você pode ganhar tanto na valorização quanto nos dividendos. Eu separei os fundos em 3 categorias. Os primeiros vão ser os fundos de tijolos. Eles te dão mais segurança para investir, porque realmente existe um imóvel, então deu algum problema no fundo imobiliário, eles vão vender o fundo e vão te pagar. Aqui, os fundos de tijolos, normalmente eles não pagam tantos dividendos quanto o fundo de papel, que é o caso do MXRF11, mas você vai ganhar muito através da valorização. Segunda categoria que eu vou trazer aqui para vocês vão ser fundo imobiliário do setor de agro. Nesse caso aqui, pessoal, eles pagam bastante dividendos, tá? Mas eles estão atrelados à dívida do agro, tá? São chamados de CRAs. Quando você compra o FIAGRO, você não está comprando uma terra, tá? Não está comprando uma fazenda. Sim, você está comprando papéis atrelados, né? Dívidas atrelado ao agro. Beleza? Então essa vai ser a nossa segunda categoria. E a terceira categoria vão ser fundos imobiliários de papéis, que é a mesma classe do MXRF11. Então o nosso primeiro fundo vai ser o GALG11. Ele é um fundo de tijolo do setor de logística e ele tem 5 imóveis espalhados em 4 estados. Ele tem um patrimônio de mais de meio milhão e quase 65 mil cotistas. O GALG11 ele tá com um dividend yield de 10,8% ao ano, tá? Um P sobre VP igual a 1, no caso está sendo negociado no seu preço justo. O GALG11 ele tá pagando ótimos dividendos comparado a outro fundo imobiliário de logística. Ele é um dos principais fundos de tijolo base 10. Então, com R$ 10 você vai tomar posse de 5 imóveis físicos. Agora, o nosso próximo fundo é o Vino11. Tá com P sobre VP de 0,84. Então, aqui ele tem uma boa base para poder estar se valorizando. E o dividend yield dele é de 8,39%. Parece pouco, tá, pessoal? Mas o Vino11 ele é um fundo de lajes corporativa. Quando a gente fala que tá pagando muito dividendos, você tem que fazer o cálculo ali, né? Pegar toda a classe de lajes corporativa. Porque uma carteira bem diversificada tem que ter diversos fundos. E o nosso terceiro fundo imobiliário é o XPCA11. Ele é um fundo de agronegócio e ele tem como gestora o Grupo XP. Hoje ele conta com mais de 67 mil cotistas e apesar de ser um fundo novo, ele vem bem forte no setor e ele está com um dividend yield de 16,47%. Pessoal, isso daqui é um dividendo absurdo, tá? E você ainda tem chance de entrar nesse fundo imobiliário, porque ele está com P sobre VP igual a 1. Então ainda está bem viável de você entrar nesse fundo. Bom, pessoal, nosso quarto fundo é o SNAG11. Ele é um fundo imobiliário da Suno, é outra gestora muito forte, e ele está pagando 13% de dividend yield, e o seu P sobre VP é de 1,03.
Ele nos últimos 12 meses se valorizou 17%. Por mais que o P sobre VP dele esteja um pouquinho acima, ainda é um setor muito novo e a gente não sabe o verdadeiro potencial desses fundos de FIAGRO. É sim uma ótima oportunidade de entrada. Agora a gente vai para os nossos fundos de papéis, tá? O primeiro fundo é o VGHF11. Quem investe em MXRF11 normalmente tem um VGHF11, então eu não vou falar muito sobre esse fundo, porque é um ótimo fundo. Ele está com P sobre VP, você vê, um pouco abaixo do MXRF11, 1,02, e ele está pagando 13,14% ao ano, e ele se valorizou nos últimos 12 meses 11%. Pode ter certeza que esse fundo ele tende a acompanhar o MXRF11. Então, ele ainda assim, por estar 1,02, ele ainda está em um ótimo valor de entrada, tá, pessoal? Ah, William, é um fundo de papel. Sim, pessoal, é um fundo de papel, mas ele é muito parecido com o MXRF11, ele paga dividendos super sólido. E quando você pega o histórico do VGHF11, a média dos últimos 5 anos foi de 14% que ele pagou. Isso é um fundo que distribui muito e distribui com frequência. E o nosso penúltimo fundo imobiliário é o BTCI11. Esse daqui ele é um fundo de papel também, ele sofreu desdobramento e ele está com dividend yield de 13,87%. Ele é um fundo de papel, assim como o VGHF11 e o MXF11, e o seu P sobre VP é de 0,94. Então, esse daqui é o clássico ganha-ganha. Você vai ganhar tanto na valorização quanto nos dividendos. E ele vem mantendo uma média muito bacana também, como o VGHF11, de 14% ao ano nos últimos 5 anos. Então é um fundo base 10 aí muito consistente também para você ter na carteira. Agora o nosso último fundo base 10 é o VGIR11. Ele está com um dividend yield de 15% e com P sobre VP de 1,02. Com esse P sobre VP 1,02 ele está mais barato que o MXRF11, está pagando muito mais que o MXRF11. Então é uma ótima opção para ou substituir o MXRF11. Nesse caso você pararia de comprar o MXRF11 e colocaria o VGIR11, ou você adicionaria ele na sua carteira, né? Pode até, pô, tô com super lucro aqui no MXRF11, quero fazer a venda e começar com um novo fundo. Então, fazer essa substituição do MXRF11, beleza? Então, vamos lá. Eu peguei esses 7 fundos imobiliários, mais o MXRF11, e somando todos esses fundos, você conseguiria investir em uma carteira bem diversificada, você conseguiria investir com R$78. Lembrando que tem fundo de papel, fundo de tijolo, fundo de FIAGRO. Então, seria uma carteira bem diversificada. E quando você soma todos esses fundos imobiliários, ele dá um dividendo médio de 12,88%. Então, você lembra que tem fundos que você vai ganhar na valorização, tem fundos que está pagando muitos dividendos, mas ali na média você vai ganhar um pouquinho a mais de 1% ao mês. Então, isso é o legal, você sempre focar no 1% ao mês. E o legal dessa carteira, por mais que a MXRF11 está com P sobre VP de 1,08, o P sobre VP da tua carteira em geral ficaria em 0,99, ficaria abaixo de 1. Então, quando você coloca fundos que pagam menos dividendos, outros fundos que pagam mais dividendos, você vai deixando a tua carteira saudável, você vai sobrevivendo a todos os ciclos. O ciclo que a logística tá bom, depois Lages vai estar boa, depois os FIAGRO vai estar bom, depois os fundos de papel vai estar bom. Tua carteira ela nunca vai estar lá embaixo, lógico, também nunca vai estar estrondosa lá em cima, ela sempre vai estar aqui, ó. Para longo prazo, para quem investe pensando em aposentadoria, manter a média, né, sempre subindo ali devagarzinho, é o ideal, tá, pessoal? Não adianta você querer grandes ganhos a curto prazo e lá na frente você sofrer as consequências desses pequenos ganhos, né? Pessoal, muito obrigado quem ficou até o final. E eu separei um vídeo muito bacana que eu tinha gravado. Quanto você precisaria investir, por quanto tempo você precisa investir para receber R$5.000. Vou deixar aqui para vocês, tá? Então quem quiser dar uma olhadinha nesse vídeo, vai lá. Muito obrigado quem ficou até o final e fui!